conferência foi marcada para o Sr. Carlos Farias pôr algumas considerações a propósito da última reunião de Câmara. Portanto, passaria desde já a palavra ao Sr. Carlos Farias. Boa tarde, agradeço a presença de todos, da Comunicação Social, e cabe a mim então esclarecer alguns pontos que tiveram na origem da minha tomada de posição, que foi aceitar sair de um projeto que há muito tempo estava em reflexão e que não estava de acordo, embora sendo solidário com ele porque estava nesse projeto e entendo que os projetos devem durar o seu ciclo e no final do seu ciclo devem ser ponderados, refletidos e depois, em consonância com isso, irmos ao encontro daquilo que está mais de acordo com as nossas ideias e que são as ideias de quem nos convida. E, portanto, tendo em consideração esse pressuposto e essa alteração, e tendo também em consideração as notícias que vieram a público na última reunião de Câmara, no final da última reunião de Câmara, que essa sim fiquei bastante surpreso com elas, eu queria dar a conhecer este comunicado para que todos os munícipes e que a população em geral saiba o que esteve na origem então da minha tomada de posição e ao mesmo tempo refutar as ideias que o Sr. Presidente de Câmara, o Sr. Dinis Costa, teve no final dessa mesma reunião. Serve o presente comunicado por mim emitido para esclarecer todos os munícipes da minha decisão, já pública, de terminar o meu ciclo de dedicação para com o Partido Socialista, PS, e enfrentar uma nova etapa que segue desde o dia 20 do passado mês de julho em diante. Depois de profunda reflexão, decidi aceitar o projeto de coligação de Vizela é para todos, uma vez que, dadas todas as circunstâncias, me faço rever. No entanto, e antes de esmiuçar os valores e as ideias que me levaram a aceitar o convite do Dr. Miguel Lopes, serve também o presente comunicado para esclarecer alguns pontos de extrema relevância que, ultimamente, têm sido publicados em relação à minha pessoa. Assim, passo a citar. Ponto 1. A quando do falecimento do vereador Alberto Machado, ascendi, conforme é público, ao cargo de vereador do Executivo Camarário atual. Para meu espanto, na altura, não me foram atribuídos por parte do Sr. Presidente, Sr. Dinis Costa, qualquer plouro. Nos últimos dias, o atual Presidente da Câmara tem vindo a afirmar publicamente que isto se deveu à minha falta de competências e personalidade. Pois cabe-me a mim esclarecer este ponto de forma clara, uma vez que foi o próprio edil vizelense, em inúmeras circunstâncias, a elogiar-me de todas as minhas competências de gestão, rigor e organização, sendo estes elogios feitos de forma particular e em público, com conhecimento de todos os órgãos de comunicação social locais. Para além destas afirmações de Dinis Costas revelarem falta de coerência grave, o verdadeiro motivo que o levou a, no passado, ter tomado a decisão de não me atribuir pelouros foi, na verdade, a submissão à vontade do atual Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália, Sr. Joaquim Marelos, conforme o próprio Dinis Costa me confidenciou na altura em particular. Ponto 2. Ainda a propósito destas afirmações recentes de Dinis Costa, é também erróneo e incoerente que diga que já sabia que estava moralmente vinculado já à coligação, quando em todas as reuniões da Câmara sempre fui solidário com o Executivo Socialista, mesmo não sendo auscultado sobre as deliberações a tomar sobre os pontos da ordem de trabalho. E mesmo, em algumas situações, não estando de acordo com determinadas deliberações, decisões e enfim, tinha a obrigação, na minha moral, de ser solidário e sempre fui solidário. Ponto 3. São os próprios órgãos de comunicação social, local e nacional, em inúmeras vezes, a reconhecerem todas as minhas competências e valores, chegando até a intitularem-me de melhor Presidente Associativo de Braga. Isto é público, pela imprensa local e mesmo não local. Por último, ponto 4, em relação ainda a este ponto, sobre competências ou a falta delas, cabe-me ainda relembrar que fui convidado nos últimos mandatos pelo Dr. Francisco Ferreira para ser vereador de desporto, pois este
acreditava e via-me como uma pessoa com um perfil de liderança desejado por ser justo e cumpridor com apoio a todas as associações. E quero lembrar que nos 8 anos em que tive a pasta de pelouro do desporto, tive sempre uma relação muito boa com todas as associações desportivas e quero lembrar também que sempre a Câmara sempre ajudou e este pelouro sempre deliberou, portanto, ajudas a todas as associações, subsídios, ao contrário de agora. Ponto 5, e é aqui que este ponto 5, para além de refutar aquilo que o Sr. Presidente disse no final da reunião, está na base, está na origem da minha saída e da minha entrada no projeto por, ao longo deste tempo todo, viver algumas situações que vão contra os meus ideais, contra os meus princípios, que têm a ver com organização, com critérios e têm a ver com responsabilidade. E quem me conhece e quem trabalha comigo, quem trabalhou, sabe que eu tenho estes valores sempre muito em cima da mesa e, ao contrário do Sr. Presidente atual, também quem o conhecer de perto sabe que, de certeza absoluta, que os critérios e, sobretudo, a responsabilidade não são valores que ele tenha presente. Ponto 5. Assim, cabe-me a mim, para além de não aceitar e reclamar todas as afirmações adjetivadas à minha pessoa, de formular e colocar verdadeiras questões acerca dos níveis reais de incompetência e responsabilidade para com o Presidente da Câmara. 5.1. Que competência e responsabilidade tem um Presidente da Câmara, como Dias Costa, que em 4 anos conseguiu endividar a Câmara em 30 milhões de euros? Dívida esta que por várias vezes não sabia responder ao valor concreto ao certo e que, além disso, tinha sempre receio de esclarecer isso mesmo em praça pública, e isto está de conhecimento público em todos os órgãos de comunicação local. Há um bocado estava a dizer que o Zé João tem tudo na máquina, e é verdade. Em várias reuniões de Câmara foi sempre um problema a dizer exatamente qual era a verba que a Câmara tinha de passivo. Disse algumas vezes que nem ele próprio sabia, e andou ali a algumas reuniões para dizer uma coisa que devia ser clara e que devia ser de conhecimento dele, porque são realmente conhecimentos que põem em causa realmente a responsabilidade de quem comanda o município. 5.2. Que competência e responsabilidade tem o Presidente da Câmara, como Dinis Costa, que em reuniões de Câmara afirmou, conforme é noticiado também em todos os órgãos de comunicação social local, que apenas não disponibilizou o subsídio que uma associação tinha direito, já tinha sido deliberado em reunião de Câmara há muito tempo, apenas, e passo a citar, porque este não berrou. Isto está gravado também, e eu estou apenas a citar factos e não estou a falar no aleatório, estou a apontar factos que aconteceram. 5.3. Competência e responsabilidade tem o Presidente da Câmara, como Dinis Costa, que em reuniões de Câmara afirmou que não havia quaisquer custos com a recolocação da iluminação pública, para posteriormente saber-se que, afinal de contas, houve custos. Também, em várias reuniões de Câmara, essa questão foi colocada e que andaram sempre a tornear e a negar que não havia custos, para que, passado 3 ou 4 reuniões, afinal, dizerem que tinha havido custos. E eu pergunto, que competência e que responsabilidade é que tem alguém que lidera uma Câmara que tem este tipo de comportamento? 5.4. Que competência e responsabilidade tem um Presidente da Câmara, como Dinis Costa, quando assumiu publicamente e em várias reuniões com a direção do CCD Santa Eulália, custear a totalidade da verba em falta de 232 mil euros à empresa Combitur Construções Imobiliárias e Turísticas S.A., referente à construção da bancada do Estado do CCD Santa Eulália, e até ao momento não assumiu esta responsabilidade e evitou propostas de possíveis acordos com a empresa. É muito fácil vangloriar-se com eu construir, cumprimos, e depois as responsabilidades de pagar. Também é muito fácil juntar a direção por várias vezes, comigo e com os meus vice-presidentes, e por uma vez com a direção em peso, 20 e tal elementos, dizer que a Câmara assumiria toda esta verba que estava em falta,
mas depois, na hora da verdade, até se agendou uma reunião, ele próprio chegou a agendar uma reunião coordenada comigo, com o Sr. Engenheiro Arantes, com o Sr. Presidente de Câmara, comigo, com os meus vice-presidentes, e nessa reunião faltou, não dando qualquer tipo de justificação, ficando incontactável e pondo 4 ou 5 pessoas à espera de um tema super importante que ele tinha assumido e que nunca quis sentar-se na mesa de forma a que uma proposta de resolução viesse a ser efetuada no tempo, que foi sempre essa a expectativa e a abertura do Sr. Engenheiro Arantes, portanto, administrador desta empresa. 5.5. Que competência e responsabilidade tem o Presidente da Câmara, como Dinis Costa, no processo da construção do relevado sintético do Estádio do Sr. de Santa Eulália, quando não teve em nenhum momento o decidir nomeado de algum técnico da Câmara para controlar e orientar os trabalhos de construção, tendo sido eu próprio, como Presidente da Associação em causa, a orientar toda a obra inerente. Além de que foi ainda assumido publicamente pelo Presidente da Câmara de Osca que os custos de todas as obras seriam suportados totalmente pela Câmara, quando na realidade o Clube teve que assumir com a obra de alargamento do campo, com a distribuição e construção dos muros, quer do campo relevado, quer como do suporte das terras, além da pavimentação envolvente do relevado, obra essa suportada totalmente pelo Clube no valor de 33 mil euros. Conclusão, naquele relevado, o Clube já pagou tanto como a Câmara já pagou, porque fazia aquele plano em 4 anos e nós já tivemos que pagar 33 mil euros numa obra que se ostenta ser na totalidade da Câmara e que o Clube teve que andar da perna e ter que ombrear com este tipo de obra e com este tipo de custos. E depois, o que mais me entristece nisto é que nenhum técnico da Câmara apareceu lá para controlar todo aquele caderno de encargos que estava iminente naquela obra. O Sr. Presidente nunca lá apareceu no dia da inauguração e sem saber se o relevado se era verde, se era amarelo, de que cor é que era, porque nunca neste período teve a dignidade de aparecer e de saber como é que as coisas estavam a correr e de ter um técnico da Câmara, como disse, que pudesse controlar e orientar os trabalhos de uma obra deste vulto. Ponto 6. Penso que de uma forma muito honesta, o trabalho desenvolvido por mim ao longo dos anos não deixa qualquer tipo de dúvida em relação às minhas capacidades e competências, não sendo necessário esmiuçar ainda mais qualquer ponto que ponha em causa estes valores. Por isso mesmo, a minha decisão de abraçar o projeto da coligação, a quando do convite do Dr. Miguel Lopes, foi por mim aceite, por acreditar em mais do que partidos políticos, em valores humanos, assentes no rigor, nos critérios e na responsabilidade, e que só assim posso participar e contribuir para a revitalização urgente que o nosso concelho de Vizela necessita. 2 de agosto de 2013, Carlos Faria.